Pessoal, beleza? Tudo certo? Na pedagogia, relacionado a alguns livros, eu tenho um mini dicionário aqui que eu coloquei como pesquisa analítica e entre analisador e análise histórica aqui no sul do Espírito Santo, nos traz uma perspectiva analítica. Aqui no sul fala que, ou seja, aqui em Guarapari, nos traz campos importantes de pesquisas avaliativas. Guarapari, Anchieta, Piúma, Marataízes, aonde nós passamos com pistas de trilhas epistêmicas que relacionam o sul e o norte. Norte, fui na casa do meu avô aqui, tive a casa de alguns colegas que eu já fiquei na época de carnavais, para citar o próprio Roberto da Mata, para concretizar, ok? Embora aqui, vou falar que é perto de casa, mas nos traz parâmetros importantes pioneiros, ok? Vamos lá. Quando falamos sobre as questões estatísticas entre a sociologia geral, Maria Lacatos. Tem o Marconi Lacatos, mas a sociologia geral aqui nos traz algo que vem a deslumbrar sobre alguns pontos importantes entre a motricidade econômica, que nos traz os bastidores ligados à própria ciência epistêmica, a motricidade, os seus direitos ligados à educação física, se ela é um rumo ou um ramo relacionado à própria educação física. A educação física é um meio pedagógico, a educação física sistêmica, que relaciona todo o acervo, esses compêndios que relacionam a própria educação física entre vias aferentes e eferentes. A educação física eu coloco descritiva, e também eu coloco em controle relacionado à motricidade descritiva. A motricidade comparada, que eu falei sobre as abordagens comparadas entre o David Hume, que ali faz o campo Felinck, nos traz outra maneira de aplicável a sociologia, não, mas a motricidade aplicável ou educação física aplicável, que são aplicadas à cinesiologia, outros parâmetros e eles fatores entre teorias que possam trazer repartições entre a motricidade geral ou educação física, uma identidade geral, uma pedagogia geral, que nos traz pontos pioneiros entre a teoria geral ou a teoria, ou seja, algo geral ou teoria. Muitas vezes a própria educação física ela nos traz um panorama importante, parecido com a própria sociologia, embora a sociologia ela é eminente ao ser humano, nessas relações interplanetárias, motricidade humana, ok? Então, quando falamos sobre métodos históricos, os métodos históricos, ou seja, falamos sobre as caminhadas, as pistas onde caminhamos, não podemos ser antipedagógicos, anti-históricos. Tem os campos na motricidade monográfica, os métodos monográficos, dissertações, artigos. Tem os métodos estatísticos de motricidade estatística, a motricidade também tipológica, a motricidade funcionalística. Isso nos traz vários acervos que vão agregar uma ciência social, que vai amparar todas as ciências, e que vai, lógico, trazer uma harmonia ópera em ciências humanas, okay? Entre as pesquisas. Esses métodos funcionais também nos traz o que? Caminhadas, trilhas, como a caminhada de Anchieta, onde eu estava fazendo teatro, ali no Palácio da Anchieta, ou seja, também questão de Piúma, também que vários trielétricos já participam em épocas, ou seja, nos traz questões importantes históricas entre o nosso corpo o nosso tratado entre o juízo de valor, ok? Pois bem, quando falamos também sobre os pensadores helênicos, lembramos da Idade Média, ou seja, os aspectos que são colocados na concepção entre o corpo e a corporeidade hoje, o que impõe à sociedade, corpo magro, gordo, definido, forte, aí nós sabemos que são N fatores desde épocas
cruciais que entram nesse assunto, ok? Então vamos lá, aí tem vários autores, como eu falei, Herbert Spencer, eu já falei sobre Karl Marx, a questão do tempo esforçado, o tempo esforçado ou o tempo livre, traz vários cronogramas entre esses manejos, ok? Tem Gabriel Tart, que nos traz também outros fatores importantes, Pareto, ok? Tem o Sorokin, mas Sorokin com um toque de destaque ligado à motricidade humana para trazer um campo de repercussão. Tem o Mentor, e nos traz fatores também importantes, Robert Mentor, e o campo conceitual, onde tem um conceito, tem um pensamento, onde tem um pensamento, como diz o próprio David Hume, onde tem um pensamento, tem uma sensação. Não é ficar só pensando algo sensacional, algo extraordinário, depois faz alguma coisa que possa prejudicar as suas emoções. O tema hoje é controle motor, por isso eu criei vários temas que possam destacar entre a revista editorial, ou seja, etapas que a própria motricidade humana tem. Vamos fazer um feedback de novo sobre a motricidade, alguns pontos importantes. Então, a motricidade entre seus direitos, a motricidade entre os direitos e deveres, a motricidade ligada à ciência econômica, a motricidade entre o campo político-pedagógico, a motricidade, eu vou ter que colocar em destaque a psicologia social, projeto de vida, a motricidade humana sistêmica, sistematizada, a motricidade humana descritiva, que vai descrever algo, ou que vai prescrever o campo análogo, a motricidade diferencial, que eu coloquei ontem, a educação física, ela faz diferença ou é um diferencial? Aí vocês virem lá o tema, pode estar um pouco não parecido, mas eu coloquei diferenças ou diferencial, ok? Já nessas questões nos traz uma aplicação motriz. A palavra motriz nos traz impulsão, concepções motoras e representação cultural entre o corpo, a alma, o espírito. Aonde entramos na caverna? Eu estou defendendo a tese de Vygotsky, tempos atrás, que toda a teoria é vygotsiana. Lógico que eu deveria discutir com o meu próprio coordenador pedagógico, que é o reitor e um coordenador pedagógico. Se ele não sabe várias áreas, é difícil. O Nunes, que eu conversei com ele, que há uma diferença entre construtivista e interacionista. A construtivista, lógico, podemos tocar os viés de Vygotsky, e eles dividiram. As duas estão embasadas entre Vygotsky. Alguns falam, construtivista é Vygotsky, interacionista é Piaget. Eu conversando com o Nunes na época, em debates, ele falou que, eu comecei a discutir com ele, falei que a maioria das vezes, o campo construtivo também pode ser do interno para o externo. E se o próprio Vygotsky falou que é o meio externo primeiro, aí que vai, ou seja, vai aumentar um ápice interno, porque no ambiente externo vai ter uma antecipação, vai pensar mais, vai analisar mais. Aí vários filósofos que falam sobre esse assunto, como Alain, ele fala, antes de dizer não, antes de dizer sim, pense. Ou seja, o David Hume fala que o sentir é a oposição do pensar. Eu vou só sentindo, mas eu não penso. Depois que eu vou pensar que eu estou sentindo, não é questão de gravidez, não é questão de anticoncepcional, essas questões de, ou seja, precoce, treinamento precoce, algo precoce, mas muitas vezes você vai ter aquela sensação boa, daqui a pouco você está num patamar tão grande, para você voltar e fazer um feedback. Aí são outras várias teorias que Vygotsky fala, o desenvolvimento real, vai ser realista, algo bom, vai ser um aprendizado potencial, você vai ter um potencial, uma exaustão epistêmica. E depois, ou seja, o proximal, você vai ter uma relação maturacional na idade, nem que seja com 20, 30, 40 anos, 50 anos, ela vai ver essas trocas de saberes, que vão impor saberes entre 20, 30 anos, entre essa ilha entre velhos e novos, novos e velhos, essas trocas entre tipos de poderes, há um lazer esforçado ou um lazer ligado ao próprio tempo livre. Nos traz uma perspectiva que relaciona, ou seja, os campos da motricidade tipológica, ok? Só alegria?
Mamão com açúcar,